Queridos irmãos e irmãs, hoje abordamos um tema delicado, uma questão que preocupa muitos homens de fé. Nos últimos meses, a Igreja Católica tem enfrentado uma tempestade que poderia mudar para sempre a sua face. E muitos prelados já estão falando de um possível cisma que poderia surgir em breve. Alguns acreditam que possa ocorrer no próximo Sínodo dos Bispos. Antes de entrarmos nos problemas que estão dividindo a Igreja, precisamos entender o que é um sínodo. É uma assembleia de bispos que discute temas específicos relacionados à Igreja. O próximo sínodo está previsto para outubro de 2023, e o documento preparatório, o Instrumentum Laboris, já levantou questões muito delicadas e dividiu formalmente a Igreja. O documento aborda questões que têm sido o foco do debate por muitos anos e busca encontrar respostas para todas aquelas pessoas que se sentem excluídas da Igreja por razões relacionadas à sua vida pessoal, como divorciados, recasados, pessoas homossexuais, e assim por diante. Estes são alguns dos temas, mas podemos dizer que as questões que causam debate e divisão dentro da Igreja são três. Diaconado feminino, bênçãos para casais homossexuais e padres casados. Estes temas foram propostos por vários motivos. O diaconado feminino é visto por alguns como uma maneira de reconhecer um papel mais ativo para as mulheres na Igreja, e há pressões de muitos lados para que as mulheres também possam ter um papel decisório dentro da Igreja. As bênçãos para casais homossexuais são vistas como um passo em direção à inclusão. Diariamente, a Igreja é criticada por sua posição em relação a casais homossexuais, e estas constantes pressões trouxeram para a mesa dos bispos uma questão delicada, sobre a qual muitos homens da Igreja têm visões diferentes, e sobre a qual os bispos são chamados a tomar uma posição definitiva. A última questão que causa grande preocupação é a possibilidade dos padres se casarem. Este último ponto é frequentemente apresentado como uma solução para a falta de vocações. Antes de continuar, é fundamental lembrar o Sínodo da Amazônia de 2019. Este sínodo já abriu a porta para discussões sobre temas como o celibato sacerdotal e o papel das mulheres. E mesmo que no final do sínodo não tenham sido tomadas posições oficiais em relação ao sacerdócio para homens casados, é verdade que a questão parece ter sido posta em discussão e parece ter dividido a Igreja. Mas por que esses temas são tão controversos ao ponto de poderem levar a um possível cisma? Porque tocam os fundamentos da doutrina católica. Imagine uma igreja com diáconas, bênçãos para casais homossexuais e padres casados. Isso poderia ser revolucionário, mas também perigoso. Perigoso porque poderia levar a um cisma, uma divisão que poderia ter repercussões por gerações. E o que pensa o Papa Francisco? O Papa sempre enfatizou a importância do diálogo e da inclusão. No entanto, também está ciente dos riscos de divisão. Ele frequentemente fala sobre a necessidade de caminhar juntos e da sinodalidade como modelo para a Igreja. Mas também é cauteloso em não se afastar da doutrina fundamental da Igreja. Se o Papa está tentando mediar entre as diferentes posições, é verdade que algumas dioceses alemãs já começaram a abençoar casais homossexuais, desafiando abertamente a doutrina da Igreja. Isso acendeu o alerta de um possível cisma alemão, uma fratura que poderia ter efeitos devastadores na Igreja global e poderia agravar o diálogo. A morte de Bento XVI, que como sabemos era conhecido por seu conservadorismo teológico e sua preocupação com a pureza da doutrina, poderia fazer com que essas reformas fossem mais facilmente realizadas. É uma possibilidade, porque, como mencionado, são questões que dividem profundamente a Igreja. O que podemos fazer como fiéis? Primeiro, podemos orar. Orar pela orientação do Espírito Santo nestes tempos tumultuados. Segundo, podemos permanecer fiéis à doutrina e aos sacramentos da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo, e o próprio Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também devemos buscar a unidade, mesmo quando a diversidade de opiniões parece insuperável. A Igreja é universal, é a casa de todos.
Mas esta universalidade não deve vir à custa da verdade. A verdade e o amor devem caminhar de mãos dadas. Queridos irmãos e irmãs, estes são tempos críticos para a Igreja Católica. Mas lembrem-se, após a tempestade sempre vem a calmaria. Com oração, fé e unidade, podemos enfrentar qualquer desafio que se apresente a nós. Vamos enfrentar estes tempos incertos com fé e esperança, sabendo que a Igreja está nas mãos de Deus. Em breve, a Igreja terá de enfrentar questões e encontrar soluções para temas extremamente delicados, e qualquer decisão certamente criará tensões e rupturas dentro da Igreja. Por isso, unamo-nos em oração e confiemos na orientação do Espírito Santo para ajudar a fazer as escolhas mais adequadas para a Igreja do futuro. Digam-nos o que pensam e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os novos vídeos e fazerem parte da comunidade de fé e oração. Deus vos abençoe.